Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc. Essa semana estou aqui presente, graças a Deus. Infelizmente. Pois é, né? Para o terror de muitos. Chega a energia do episódio tá mais baixa. Vocês podem perceber que a vibração do episódio ela tá numa frequência mais baixa Para o hoje. terror de todas, ele voltou. E a alegria de alguns. Só uma coisa que eu quero saber já do início do episódio, amigo. Você vai ter indicação no final do episódio, música? Eu vou reter a audiência, a gente vai descobrir até o final se eu tenho indicação ou se eu não tenho. Tá bom. Não, porque talvez não seja reter a audiência, né? Seja fazer cair, porque no final eles já saem correndo. Quem ficou até o final é porque já me conhece, já gosta, já sabe como é que são as indicações. E vocês estão contra mim, mas eu tenho o povo, tá? Depois nos comentários as pessoas estão me defendendo. E aí, então tá bom. caso você queira me defender ou me xingar também, fica à vontade. Você vai lá nas nossas redes sociais, @DocPopcast. Vai lá no nosso TikTok também, PopDoc, que tá bombando o TikTok mais do que o Instagram, inclusive. E temos lá os cortes nas nossas falas. Classifica o nosso episódio com 5 estrelas ou como a sua plataforma digital favorita der a opção. Comenta lá, às vezes a galera tem comentado bastante no Spotify, o que é ótimo, porque às vezes você tá ouvindo o episódio, você não precisa nem sair ali, você já tá na plataforma, você vai e comenta. E claro, não vou esquecer de falar da Orelo e Apoia-se, onde tem os nossos episódios para apoiadores, que inclusive essa semana fizemos sobre o Building the Band, montando a banda Netflix, comentando essa série maravilhosa em que o Xande Santana se identificou com uma das personagens e, obviamente, eu falei quem eram os meus faves. O Paulo também acabou sendo aquela razão no meio da confusão, mas também falou muita bosta também. Então, se vocês quiserem ouvir, vão lá que sempre tem, R$10, você escuta todos os episódios de apoiadores que a gente tem, e são 45, 46, alguma coisa assim, tem muito episódio. Tá valendo a pena. Eu não me identifiquei com personagem nenhum, só pra ressaltar que isso é fake news, mas vocês vão lá escutar, porque vocês vão saber. Inclusive, semana passada eu falei que o episódio seria no aberto, mas o Xande Levi, ele é muquirana, ele falou que ele queria o dinheiro da audiência e que o episódio ia ser fechado. Quem quiser ouvir, então, o nosso review sobre Build the Band, pague e vá lá escutar o episódio para apoiadores. Muquirana não, empreendedor, é diferente. Empreendedor, né? Nossa, ele pensa no futuro da empresa dele, né? E queria dizer que ganhamos apoiadores por causa desse episódio. Logo, meu ponto estava certo. Jura? Ganhamos. Pois é, eu acompanhei pra ver se eu tinha razão pra depois esfregar na cara de vocês. Mas vamos lá que esse episódio, a gente sabe. O que aconteceu, gente? Comeback da Demi. Comeback da Demi significa o quê? Significa que o Xande Santana vai dar um jeito de incluir Demi Lovato em todas as semanas do podcast. Eu nem falo de Demi Lovato assim nesse podcast. Vocês que estão dizendo isso. Mas, então assim, o que inspirou você a sugerir O que esse tema inspirou hoje? é porque eu estava online na internet essa semana e não tem como não falar, porque não se falou de outra coisa. Foi o assunto mais buscado no Google, o trending topic mais estourado no global do Twitter. E provavelmente o engajamento da semana, que foi o reencontro de Demi Lovato com o Jonas Brothers ali, que reativou a nostalgia. Eu vi gente hétero postando pra engajar, então assim, amor, foram todas as bolhas, entendeu? Não é minha culpa se, por exemplo, o retorno lá da Selena Gomez com o elenco de Waverly Place, de Os Feiticeiros, não gerou esse engajamento. Não é minha culpa, por exemplo, se o anúncio da Miley Cyrus de Hannah Montana de 20 anos não gerou esse engajamento. Mas Demi Lovato e Jonas Brothers engajou, e a gente fala aqui sobre o que todo mundo está comentando, que é esse retorno, esse reencontro no palco. Inclusive, cantaram impecavelmente, entendeu? O melhor duo da Disney em termos de voz, ninguém pode negar isso. Demi Lovato é a rainha da voz da Disney, pronto, e acabou. É isso. Ele deu tantas voltas pra justificar uma coisa que ele faz sempre. Mas, Paulo, sabe uma coisa que eu acho engraçada? É que a Terra plana, de vez em quando, ela dá umas voltas, né? E aí eu queria dizer, Paulo Correia, que eu acho que você vai concordar comigo, que McDonald's é a maior rede de fast food do Brasil, mas não significa... E nem por isso ela é tão gostosa assim. Que é uma frase do Xande Santana. Então, Caralho, assim, nada como um dia após o outro. Essa frase não me diz nada, porque assim, se você perguntar quem é a melhor cantora da Disney, Demi Lovato. Qual é uma das maiores franquias? O Morango do Amor também repercutiu no Twitter todos os dias. Camp Rock. Então, desculpa, amor. Não me diz nada essa frase aí nesse contexto. Essa frase diz muito, porque talvez a audiência não esteja entendendo o rolê, mas é porque o Santana, ele usa essa frase para tudo que a gente fala de vez em quando no grupo. De que, não é só porque é o mais famoso e irritou
que é o melhor de todos. Ele usa essa frase o Mas tempo isso é todo verdade. pra falar de várias coisas. Aí agora a gente tá usando com a diva dele, ele ficou nervoso. Só não tem Tipo, aplicação nesse caso, mas é realidade. entendi, Mas eu concordo com tá você, bom. eu tô brincando, é só pra implicar, de fato, não se falou de outra coisa além desse reencontro. Eu fiquei, aquele adolescente que vive em mim, adolescente Disney, me deu um circo-tico dentro de mim quando eu vi eles dois juntos no palco. Estou esperando já eles Esse brigarem em reencontro foi onde? breve. Eu não sei. Conta aí, Shane Santana, como é que foi? Então, como é os que Jonas você Brothers sentiu? fizeram um show de comemoração. Eles estão embarcando aí numa turnê pra marcar os 20 anos de carreira. E esse foi o show de abertura. Inclusive lançaram um álbum, né? E aí o Joe Jonas, ele meio que convidou a Demi Lovato pra esse momento. Ele é o Jonas mais próximo da Demi Lovato, que pra quem não sabe, talvez a audiência não sabe, então eu vou contar a fofoca aqui. Demi Lovato, ela namorou o Joe Jonas lá em 2010, 2009, 2010, eles tiveram um rolê, né? Foi uma paixão de adolescência, acabou, e depois eles permaneceram amigos, né? Mas lá pra 2015, 2016, na Era Confidente, ela teve um rolê com o Nick Jonas, que eles se pegaram também. E aí, quando aconteceu toda a overdose, toda a questão, o Nick Jonas não apoiou ela, não esteve perto, aparentemente. E aí ela rompeu com ele, assim, eles não pararam de ter contato. Ela deu um follow em todos os Jonas, menos no... Quer dizer, ela deu um follow só nele, na verdade. E é isso, e aí teve esse afastamento. A partir ao longo dos anos, o Joey foi ensaiando essa reaproximação, dá pra ver que ele comenta sempre as coisas dela e vice-versa. E eu acho que eles têm essa relação de proximidade. E aí eu acho que também rolou uma conversa, sei lá, e aí ela voltou, decidiu fazer a participação, também pelo apelo, né, que teria esse retorno. Demi Lovato, ela tá com uma estratégia de rebranding que eu acho que é fantástica. Ela passeou ali por diversos momentos da carreira dela que viraram memes, seja por questões positivas ou negativas, e isso colocou o nome dela em alta de novo. Só nesse retorno do Jonas Brothers aí, ela gravou uns 50 TikToks. Se você entrar no Instagram dela agora, você vai ver que tem um monte de TikTok postado em sequência, todos eles com milhões de visualizações. Então acho que é uma boa estratégia, porque o nome dela voltou a circular. Tanto é que ela foi a artista mais buscada do Google essa semana. E aí você vai ver aqui, só o vídeo de retorno com Jonas tem 80 milhões de visualizações no TikTok, então, assim, ou no Instagram. Então, assim, é um rebranding que faz sentido. Isso pode não estar refletido nos charts ainda, porque Fast não está fazendo milhões de streamings nas plataformas, mas isso reflete com certeza na imagem pública dela e no alcance que ela está tendo agora, né? Então foi basicamente isso que aconteceu. E aí, isso chega num momento em que a Miley Cyrus ela também anunciou aí que vai fazer, né, uma comemoração de 20 anos também de Hannah Montana. E tá todo mundo na expectativa para entender meio o que é que vai ser, como é que vai funcionar, se vai ter algum tipo de reunião também, se vai ser um documentário. Enfim, eu acho que tudo isso chega num momento... A gente já tem um episódio aqui sobre o pop e a nostalgia. Chega num momento em que a gente tá tendo produções dos anos 2000 que estão voltando com tudo. Nesse momento, nos cinemas, a gente tem a Lindsay Lohan com Uma Sexta-feira Muito Louca 2. A gente tem o Diabo Veste Prada, que está sendo gravado. Então, eu acho que os anos 2000, seja pela nostalgia, seja pelos artistas que estão trazendo, né? Revivendo a estética, a música, o conteúdo que era muito amplamente reproduzido nos anos 2000. A gente está vendo um retorno ali a essas tendências. Agora você falou esse negócio de retorno de tendência. Eu estava escutando um podcast para a gente comentar um pouco sobre isso. De como o papel das redes sociais trabalham, são fortes mecanismos nesse rolê da nostalgia em si, sabe? Você estava comentando da Demi Lovato agora, por exemplo, dela tá fazendo esse investimento forte no TikTok, dessa presença nas redes sociais e tudo mais. E aí eu tava, enquanto eu tava lendo esse texto sobre o lugar das redes sociais, ele tava comentando de que uma das playlists mais seguidas do Spotify, ela tem cerca de 10 milhões de seguidores, se eu não me engano, é a 8ª playlist mais seguida do Spotify hoje em dia. É uma playlist que justamente traz hits dos anos 2000, é a All Out 2000. E é justamente uma playlist que ela muitas das vezes não só espelha coisas que estão em altas por causa de memes e trends do TikTok,
mas como também, às vezes, ela faz o resgate da própria curadoria do Spotify, mas eu achei interessante o fato de que essa playlist que é tão seguida por tanta gente, ela também reflete um movimento das próprias trends das plataformas. Inclusive, sei lá, recentemente no TikTok tinha uma trend que era... Como é que era o texto que ficava escrito na tela? É tipo, os anos 2000 bate diferente. Aí é sempre uma pessoa dançando com alguma música que é do início dos anos 2000. Ou alguma questão que a pessoa, sei lá, fazendo um vídeo de botando Get Ready With Me com alguma roupa com alguma estética dos anos 2000. E aí é uma parada muito engraçada de se reparar de como esse ano volta, sabe? Essa coisa cíclica que a gente vê na cultura pop é muito real e muito latente. Eu acho que assim, de tempos em tempos, a música e a moda e tendências voltam e tem esse fator nostálgico, mas eu queria, assim, vocês têm alguma opinião ou teoria do porquê que os anos 2000 estão voltando agora? Eu Ou acho que é vocês porque acham que isso é uma tendência? É isso, eu acho que as tendências elas se reciclam. A gente tá vivendo, acho que desde a segunda metade da década passada, um movimento que é encabeçado ali pela Taylor Swift, por Lana Del Rey, depois a Billie Eilish, esse movimento de cantoras pop que elas têm a questão da escrita pessoal e de falar de vivências, e muito num lugar excessivamente romântico, excessivamente sentimental, onde não existe um apelo tanto que vai mais pro sexy, como as cantoras dos anos 2000 faziam, onde não tem tanta performance e etc e tal. Eu acho que essas tendências, elas meio que... Isso ficou tão repetitivo também, esse formato já, que eu acho que agora a gente tá vendo uma outra tendência a acontecer. Um exemplo disso é a Tate McRae, porque ela disse que a gravadora queria que ela seguisse essa linha meio depressiva, meio cantora que fala só sobre relacionamentos e questões sentimentais, e ela falou, não, eu quero ser mais sexy, eu quero ser sensual, eu quero cantar sobre diversão, sobre... Então eu acho que as tendências elas vão se reciclando à medida que elas vão saturando também, sabe? Esse formato já tá tão saturado no que faz sucesso, que talvez esse movimento de voltar ao que fazia sucesso há 15, 20 anos atrás, de repente faça sentido. E aí eu enxergo a Tate McRae justamente como uma artista revivalista. Ela traz aquela coisa do que a Britney fazia, a Addison Rae também. A gente tem outras garotas negras que não estão no mainstream, mas que têm feito isso há bastante tempo, tipo a Tinashe, que traz a questão da coreografia, nunca deixou de trazer, muito forte. Eu acho que o Cat Psy, ele tá trazendo de novo a questão da girl band sexy, extremamente sexy, e que a gente tinha com as Pussycat Dolls. Então eu vejo que as tendências elas vão se reciclando e vão voltando mesmo, sabe? E eu espero que volte porque é o meu movimento favorito do pop, de fato, né? Não sei se estou sendo excessivamente nostálgico, mas é. Eu acho que o fato de ser o seu momento favorito, eu acho que justifica, na minha cabeça, muito do porquê que os anos 2000 estão voltando. Eu acho que nós, que somos de uma geração ali dos anos 90, mais ou menos, a gente viveu a nossa infância e adolescência nos anos 2000. E as pessoas da nossa geração estão virando pais e mães. E aí eu acho que isso, de certa forma, é repassado para os filhos. Então, esses adolescentes que agora estão nas redes sociais fazendo os TikToks e as dancinhas e todas essas coisas com as músicas dos anos 2000, tem esse lugar do tipo assim, são as músicas que os meus pais ouviam, que acontecia com a gente nos anos 2000. A gente viveu muito de ouvir, por exemplo, Mariah Carey, mas quando a gente para pra pensar, a gente não viveu o auge da Mariah Carey. A Madonna, a gente não viveu o auge da Madonna, mas porque os nossos pais ouviam. E aí o movimento que eu acho que tá acontecendo é justamente esse. Como nós, né, a nossa geração tá virando pai e mãe, a gente repassa isso pras próximas gerações. E fora que tem essa questão um pouco, tipo, é meio cool você ser vintage, você gostar de uma coisa antiga, de um fator nostálgico. E a gente ama também, porque ao mesmo tempo a gente tá revivendo a nossa adolescência e a nossa infância. Então, quando eu vejo esses filmes aí sendo refeitos, ou A Sexta-feira Muito Louca 2, a gente quer ir no cinema, a gente quer prestigiar, a gente quer ouvir a música que parece que tem referências da nossa infância e da nossa adolescência. Então eu acho que tem esse fator, assim, nostálgico, paternidade, que de certa forma influencia essas novas gerações, sabe? Agora eu vou trazer uma outra perspectiva sobre uma teoria que eu já li algumas vezes sobre o porquê que essa geração atual, ela tá... Não a geração atual em si, isso é geracional. A gente tá falando aqui da perspectiva de 2025,
e não de 2005, até porque se esse episódio fosse feito em 2005, a gente estaria falando sobre uma outra geração que está de olho nos anos 80 e anos 90. Mas existe um ciclo de 20 anos para algumas coisas na cultura pop, e principalmente para esses artistas que a gente citou. É uma estética muito... E agora trazendo um exemplo específico, por exemplo, da Tate McRae e da Olivia Rodrigo, que são duas artistas aí que têm 22 e 23 anos. A gente volta... a gente tá 10 anos a menos, né? Digamos assim. A gente tá chegando lá em 2015, início dos anos 2010. Então essas artistas, elas literalmente viveram a infância delas dentro dos anos 2000, e existe uma explicação até científica mesmo, de que quando a gente está se amadurecendo, a gente está crescendo, é por isso que a gente aprende na alfabetização aos 7, 8 anos de idade, que é quando a gente está formulando as coisas na nossa cabeça, aprendendo a falar, aprendendo a engatinhar, aprendendo a viver socialmente, as coisas ficam mais enraizadas na nossa cabeça. E existe uma teoria que explica que esses artistas que têm 20 e tantos anos, que nos anos 2000, início dos anos 2000 em específico, eram apenas crianças que estavam começando ali a alfabetização, o crescimento, elas vêm daquele lugar, daquele fomo de você olhar para o passado de um momento em que você não viveu a sua adolescência, porque você era só criança. Parar pra pensar que, por exemplo, Tate McRae é 100% uma influência de Britney Spears. Ela não viveu a Britney Spears, se você for parar pra calcular a idade que ela tinha quando no auge da Britney Spears, ali nos anos 2004, 2005, por exemplo. Então você acaba se deparando com uma geração que, ao mesmo tempo que cresceu escutando essas artistas na televisão, na rádio, dentro de casa de alguma maneira, e assim na sua fase criança, né, na sua fase de maturação de social, digamos assim, e ao mesmo tempo, logo em seguida, elas entram nesse estágio de serem artistas adolescentes e tendo que olhar as referências das quais, às vezes, ela consumia por osmose porque a mãe deixava tocando dentro de casa um clipe da Britney Spears passando. Então acaba gerando nela um saudosismo de uma época da qual ela não viveu, com 1000 aspas, na sua intensidade de adolescência e vida adulta, da qual ela vai resgatá-la naquele lugar um pouco da sua influência, porque também fez parte da sua infância num lugar um pouco diferente do que pessoas que são 10 anos mais velhas que ela, que aí no caso, por exemplo, eu falando aqui, que sou 10 anos mais velho do que a Olivia Rodrigo, por exemplo, que já vivi o momento em que para ela era infância, para mim era a minha adolescência, de escutar uma Avril Lavigne, de escutar, ver o início do Paramore, que para ela toca em outros lugares, e aí quando esses artistas estão ali, né, meio que estudando e querendo crescer para criar sua própria arte, para olhar para as coisas que eram feitas anteriormente, ao mesmo tempo é olhar para a própria infância deles, que era um lugar de maturação e de crescimento que eles estavam tendo. Achei uma teoria muito interessante, essa perspectiva de como esses artistas atuais, que estão nesse movimento de anos 2000 em específico, são esses artistas que estão completando aí na casa dos, digamos, 19 a 24, 23 anos. E aí, isso que você falou do ciclo de 20 anos faz muito sentido agora na minha cabeça. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque de fato eu acho que é um tempo de maturação pra aquilo dali virar antigo, tipo vintage. Porque eu acho que antes disso, eu tenho um exemplo que agora você falando me veio à cabeça. Lá pra 2014, mais ou menos, eu quis fazer uma festa fantasia pra comemorar o meu aniversário. Tava fazendo acho que 21 anos, sei lá. Eu quis fazer uma festa fantasia dos anos 2000. E aí eu tentei conversar com os meus amigos, tipo, tô pensando em fazer uma festa dos anos 2000. E eles tiveram muita dificuldade de pensar o que era característico dos anos 2000, porque eu acho que era tão recente que ainda não tinha sido marcado de certa forma. Aí acabou que eu mudei a minha cabeça e resolvi fazer uma festa temática dos anos 90. Só que agora, olhando com o olhar de 2025, agora é super possível fazer uma festa dos anos 2000. Então eu acho que esse ciclo de 20 anos faz muito sentido pra, tipo, uma coisa se tornar vintage o suficiente pra você poder contextualizar a época, sabe? Olhar com uma certa distância, né? Tem também um apelo estético que tá muito óbvio nas referências dessas artistas. A própria Zara Larsson, recentemente, né? O clipe de Midnight Sun, ele é uma coisa bem Summer Electro Hits, totalmente anos 2000 ali. O fato do jeans estar voltando com tudo também, eu acho que tem a ver com esse movimento. Acho que até o próprio apelo que a Britney... Eu tenho visto um apelo muito grande para uma suposta volta da Britney Spears nas redes sociais, porque também tem muito desse apelo nostálgico
do que ela representou para os anos 2000 como um todo. Então acho que é um movimento que realmente uma tendência que está crescendo. Espero que com essa tendência a gente volte aí com as girl bands e com as boy bands. O Katseye, ele tá fazendo muito barulho. Eu aposto muito nelas porque eu acho que elas são boas, elas têm um apelo comercial e elas estão fazendo barulho. Então eu aposto muito que elas talvez façam esse... A gente tem também o Blackpink, mas Blackpink já vem de uma geração até mais antiga, já tem um tempo de estrada aí. Então, enfim, é isso. É uma tendência que eu gosto de ver e tô curtindo. E que eu tenho a teoria também, que vocês ficam sacaneando, mas na verdade, lá em começo de 2022, final de 2021, a Tracy estava cantando Lovezinho, que era uma referência a Say It Right da Nelly Furtado. Levi. E aí começamos a falar de novo de remakes e covers dos anos 2000. E aí Nelly Furtado voltou com tudo, e aí aparece na música brasileira diversas referências. E a gente tá falando de 3 anos atrás, já tem bastante tempo. Então existe, eu acho que já é um movimento... Infelizmente, essa trend na cultura pop, ela também não tem só coisa boa não, tá, gente? Então, tenho visto também a volta do culto à magreza, tem a questão Sydney Sweeney has good jeans, aí a volta da supremacia branca na publicidade. Então, assim, os anos 2000 também não era só coisa boa, a Victoria's Secret voltou aí com tudo agora. Enfim, tem coisa ruim também que tá voltando como consequência dessa trend. Eu quis contextualizar que não é uma coisa que, tipo assim, a Demi agora apareceu com Jonas Brothers e simplesmente, né, agora virou uma tendência dos anos 2000. Um movimento que já tá acontecendo já há alguns anos. E a gente tem visto diversos exemplos na música pop que cada vez mais eles estão trazendo meio que de volta essas referências. E a gente vai vendo Edson Ray. Então eu acho que tem essa coisa meio nostálgica do ciclo dos 20 anos que a gente chegou... Sim. E a gente vai ver esses próximos anos isso acontecendo. Eu acho muito interessante essa teoria. É uma teoria que a gente já viu em vários lugares sobre isso, né? A teoria dos 20 anos é literalmente isso, de que a cultura pop de 20 em 20 anos, ela tende a ser saudosista com o que aconteceu 20 anos atrás. Vide agora, estamos em 2025 e as pessoas estão pirando no início dos anos 2000. Eu acho muito doido pensar isso e muito loucura que existem alguns teóricos que apontam e, enfim, dizem que no futuro talvez o ciclo seja menor para essa nostalgia acontecer. No sentido de que, aliada ao movimento que a tecnologia tem de acelerar as coisas, acelerar a forma de consumo, acelerar a forma que a gente encara, sei lá, o tempo... de que às vezes no futuro esse ciclo possa ser menor do que de 20 anos. Acho uma doideira? Acho uma doideira. Mas algumas pessoas estudiosas apontam que essas coisas podem acontecer. Pela velocidade que as coisas vão acontecendo. Hoje em dia um meme em 2 dias já tá velho. Em 1 dia às vezes a pessoa já tá falando, saturou. Então eu imagino que esse ciclo de 20 anos realmente diminua. Mas é esquisito a gente parar pra pensar que, sei lá, uma coisa de menos de 10 anos vai ser considerada antiga, vintage o suficiente pra gente poder reviver e ter um fator nostalgia em cima disso. Mas eu estou muito ansioso pela volta dos anos 2010. Quando vier amigo, 2030, 2035, a gente vai começar a ver... Não. A gente vai começar a ver uns artistas voltando aí. Pitbull, eu quero Pitbull no Super Bowl. Seria icônico. Eu gostaria de ver. Eu sinto falta do R&B dos anos 2000. Eu queria muito que voltasse essa tendência. Eu acho que, por exemplo, a Kelani agora ela tá com super hit. Inclusive fica de indicação, que é Folded. A música tá crescendo muito nos charts nesse momento. E eu sinto que a música traz essa vibe de R&B tradicional. Uma coisa que era feita 20, 30 anos atrás. E sinto também que talvez esse apelo volte também, no sentido de fazer o que era feito nos anos 2000. A música que a Mariah Carey lançou, o disco da Mariah Carey de 2006, nossa senhora, amo. Sabe? É aquela sonoridade que eu sinto falta no R&B atual. E eu queria que essa geração ela trouxesse isso novamente. Espero que venha aí, né? A Normani tentou trazer o que a Brandy fazia, também um pouco do que a Brandy fez ali no final dos anos 90, início dos 2000, mas não divulgou, né? Não tocou em lugar nenhum, então também não sei se conta.
Eu acho que a Ciara tá trazendo essa estética aí que você tá falando, dessa Sim. sonoridade. A gente comentou Concordo. de Ecstasy, né, com o remix, que até teve a Normani, até a Anna Taylor. E também This Right Here, que a gente comentou aqui também, que tem essa vibe meio hip-hop R&B dos anos 2000. Então, tem gente fazendo. Mas é isso, a gente quer no mainstream, a gente quer que domine mesmo, porque realmente é uma época de ouro. Mas é isso, a gente viveu essa época, né? Então, pra quem viveu, sempre vai ser uma época de ouro, não adianta. Aí, sinceramente, eu não esse aguento lugar. mais esse pop pau mole de que tenho que chorar pelo meu ex aqui, senão não tem profundidade, que as pessoas ficam reproduzindo por aí. Eu acho uma merda, eu acho raso, eu acho fraco. Ah, é porque fulano escreveu todas as músicas sozinha. E o que adianta se todas as músicas são ruins? Entendeu? Mas é que É eu acho que sobre existe esse movimento meio contradizendo a geração anterior, digamos assim. Porque eu acho que nos anos 90 tinha essa coisa do pop melódico, do pop profundo, com letras profundas. E aí chega nos anos 2000, já vem uma estética diferente, né? A música se torna digital. Sim. E eu acho que também deixa ali as pessoas meio que... A letra uma forma mais superficial, uma coisa mais repetitiva, uma coisa mais que não tem tanta profundidade. E aí vê agora a gente tá vivendo um contraponto dos anos 2000, que aí é isso, vai indo e voltando, indo e voltando. E aí o contraponto de, o meu ex-namorado e a profundidade, não sei o que. Daqui a pouco eu acho que a gente vai chegar no cozinho momento da bicudo. superficialidade. Uma coisa que nessas matérias que eu fiquei lendo pra fazer esse episódio, tinha um historiador da música falando justamente sobre isso, de como a música dos anos 90, em alguns casos, ela era muito mais politizada e social, e de repente nos anos 2000, que começava a ser consumido junto com a cultura, com o crescimento da cultura do R&B, no início dos anos 2000, era essa música que era mais dançante, que estava propondo lugares um pouco mais fúteis, com 1000 aspas, tá, gente? Da cultura. E um exemplo que ele trazia para o grande crescimento do início dos anos 2000 era Britney. De que ela não flertava com... Não tô falando que todas as músicas dela são assim, tá, gente? Brit fans, podem parar aí de digitar e ficar calmo no Baixem as coração. armas. Baixem as armas. Mas de como que as músicas dela tocavam num lugar muito mais fútil de sou bonita, sou gostosa, quero me divertir com meus amigos, do que necessariamente ser uma reflexão sobre questões sociais e políticas que aconteciam nos Estados Unidos no início dos anos 2000. E eu achei um ponto interessante, tem a ver com o que o Levi estava falando agora, de como esse lugar de que às vezes uma música do início dos anos 2010 estava muito nesse lugar de romances, né? Não é à toa que as divas do início dos anos 2010, a gente caía naquele lugar, tipo, terminou um relacionamento, vai vir um álbum bom, teve problema com o namoro, vai vir um álbum bom, porque era sempre pautada nas relações afetivas e amorosas, e nessa coisa mais melosa que existia no início dos anos 2010. E agora a gente tá chegando numa galera que volta nessa futilidade, com 1000 aspas de novo, que existiam no início dos anos 2000, sabe? De ser gostosa e ser apenas uma vagabunda ou um vagabundo a fim de putaria e dançar, sabe? Eu não sei se eu chamaria de pop despretensioso. Não chamaria de pop fútil, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que ser despretensioso mesmo, gente. Chega de ficar chorando por causa de ex. Vamos dançar. É isso. Esse é o recado que fica no final deste episódio. Inclusive queria falar pra audiência, se vocês quiserem, a gente tá falando de nostalgia, de 20 anos dos anos 2000. Amanhã é meu aniversário, tá? Estarei completando 20 anos, assim como os anos 2000. Então vocês podem me parabenizar nos comentários desse podcast. 20 anos de carreira, né? 20 anos em cada perna. Só se for. Ai, meu Deus. E é isso, eu acho que a gente está vivendo aí este momento de nostalgia, queremos viver mais, estamos ansiosos para os próximos anos, a volta dos anos 2010, e a gente queria saber de vocês, como é que vocês estão sentindo essa volta dos anos 2000 na música, em que momento vocês observaram e observam isso, o que vocês gostam e não gostam dessa nostalgia, dessa volta. Vai lá nas nossas redes sociais, vamos continuar o debate lá, porque a gente ama ler os comentários de vocês e depois responder de forma calorosa, digamos assim. E vamos de indicações, né? Que vocês têm indicações? E aí, você segurou a audiência até o final? Ai, gente, eu segurei, mas as minhas indicações, elas são... Cara, eu tenho... Não, eu não vou dar... Eu não vou dar essas indicações. Você segurou a audiência até agora. Agora entrega o que a audiência estava esperando. Você vendeu esse peixe, Levi.
Não, é porque, cara, de fato, as 3 últimas músicas que eu estou viciado são as músicas que são o terror de vocês. Mas eu vou falar pelo menos uma, que é o seguinte: o Kevin e o Chris lançou com o DJ Topo a música Bate e Volta. E também tem nossa queridinha loirinha Luísa Sonza, obviamente, que não podia faltar. Assim, Depois foi sou um eu que lançamento... trago o Demi Lovato toda semana. Não, mas ele é Luísa Sons e você é Demi Lovato. Cara, mas o pior, eu vou falar pra lugar. vocês, eu ouvi essa música, nem foi pela Luísa, não. Foi porque eu achei interessante o Kevin Chris de Topo e o trechinho que eu tinha escutado nem tinha Luísa. Aí eu comecei a ouvir, cara, eu achei muito, muito boa. Eu acho que tem um grande potencial de ser um próximo hit de funk. Gostei muito, muito, muito. O DJ Topo também tem arrasado muito os últimos lançamentos dele. Então, não estou, de fato, assim, juro por Deus, não estou recomendando pela Luísa, não. A música em si é muito boa, então Bate e Volta é a minha indicação. Agora, as outras duas, meu filho, que é Luan Pereira e MC Daniel, Felipe Amorim, eu não vou dar, não. Deixa que eu dou num outro episódio pra gente pelo menos distribuir isso de forma mais tranquila pra não... nossos hosts aqui não ficarem putos. Então tá bom. Podem indicar aí alguma coisa que vocês... Seja mais a vibe de vocês. Tá, aí. eu tenho algumas indicações, alguns comentários de músicas. Primeiro que a Hayley Williams aí, da galera que curte um Paramore, ela lançou uma música chamada Eagle Death at the Barcelorette Party. Puta que pariu, um nome gigante. É um indie rock muito gostosinho, achei bem legalzinho, passatempo, assim, dei play na música despretensiosamente, acabei gostando, pra quem gosta da gatinha. Pegando o gancho da semana passada, a gente comentou sobre o montão da banda e as meninas que fazem parte do reality, a Siren Society, lançaram a música delas aí, If It Was Me. E tem clipe, eu falei assim, olha, não é que elas estão começando, vambora, let's go. Não é uma música incrível, obviamente, mas tá aí no mundo, e achei que tem uma vibe, assim, pra galera que é órfã de um girl group ocidental, né, com muitas meninas, tipo Fifth Harmony, pra aí, sabe, tipo, aqui você vai encontrar alguma coisa parecida nesse sentido, apesar delas soarem mais adultas, inclusive tem até a ver com o que a gente tava falando aqui agora no episódio, sabe? Elas são um pouquinho mais sensuais, coisa e tal. A gente tá ansioso pelo Frequency, né? Convenhamos. Essa Siren Society... Vamos ver se vai vingar, né? Elas, tipo assim, cumpriram o papel. Igual o Midnight Morning também, acho que vale até como indicação, que eles lançaram Bye, a gente chegou a comentar no episódio também para apoiadores. Não escutei lançaram eles. Bye, que é uma coisa meio One Direction. Então, quem tá órfão, assim, de boy band, embora tenha sido a pior boy band do reality, eu acho que eles entregaram no estúdio. Então, assim, a gente realmente tá ansioso pelos finalistas. Mas, por enquanto, os que estavam ali participando estão fazendo um bom trabalho. Então fica de indicação também. Na semana passada eu ainda não escutei o álbum deles, mas com toda certeza eu vou parar para escutar, porque eu tô muito curioso para saber o que eles fizeram no projeto, mas os DJs, que são uma dupla de DJs, de Caps, lançaram seu primeiro álbum de estúdio na semana passada, e tem bastante gente conhecida. Tem Fat Family, tem Criolo, tem Lucas Carlos, tem a Tuyo, tem a Gabi Ferreira, a Urias. Então eu quero escutar com calma, e como os meninos já sempre fizeram umas músicas muito gostosinhas, muito boas, eles produziram algumas músicas do álbum do BK, por exemplo, que foi lançado recentemente, pelo menos a garantia de qualidade a gente já tem. Então fica assim uma pré-dica, mas vou escutar. Agora uma música que eu realmente estou viciadas, que caiu no meu TikTok, assim, aleatoriamente, é uma música da Afeni. Ela é uma rapper brasileira. Afeni se escreve com Y no final. O nome da música é Aviso Prévio. Gente, o flow dessa gatinha é muito gostoso nessa música. E a batida é daquelas que... e o legal, né, no caso aqui dessa música em específico, é o fato de que ela tá fazendo rap em cima de uma batida de funk. Então fica uma mescla muito interessante, assim, você parar pra reparar o flow, do qual ela tá indo ali uma coisa meio rap, e de repente, cai um batidão de funk, assim, ali. E eu gostei muito, não conhecia, foi, assim, cagada de TikTok que de repente recomendou. Eu falei, olha, que gostoso, ó. E aparentemente ela não tem, assim, uma carreira muito extensa, assim, de muitos... de álbum, acho que ela só tem um. É isso mesmo, álbum, ela só tem um. 5 músicas. E singles, assim, ela começou a lançar alguns no ano passado. Então realmente é uma artista aí que tá
Começando no rap nacional, rap feminino nacional, e eu achei interessante o flow da gatinha, a Feni, Amigo, estou Feny. passado nas capas dos singles dela. Eu estou Né? apaixonado. Gente, que estética maravilhosa. Eu amei. Eu adorei. Inclusive, a desse single aqui, já que a gente tá falando de coisas saudosistas e tudo mais, a capa do single de aviso prévio é o jogo GTA. GTA, né? Tô vendo aqui, Sandres. cara, muito maneiro. Gente, amei. Amei essa estética. Adorei já, vou ouvir. A Mari E Santana? lançou essa semana o disco dela, Black Star. Tem alguns produtores brasileiros na setlist. Tem alguns brasileiros que produziram álbum, né? Entre eles o Musão. Sim. Ela trouxe bastante coisa de funk também nesse disco. Eu não sou um grande fã o que as pessoas chamam de fairy pop, né? O pop das fadas. Da voz, aquela voz meio Alvin e os Esquilos, que ela tem Como é o nome da outra, gente? Gente, esqueci o nome de todo mundo hoje, eu tô desmemoriado. É sério, a pessoa vai fazer 30 anos, ela perde a memória. Ei, que isso, A eu Pink tenho 32 Panthers. também. Eu não sou um grande fã dessa vozinha, dessa coisa meio Grimes, meio Pink Panthers, meio Amari. Voz que parece Alvin e os Esquilos. Não Mas, é Alvin e os Esquilos, mas tudo bem. Pra mim é bastante Alvin e os Esquilos, desculpa. Mas o disco é muito bem produzido, muito bem feito, muito bem acabado e dá vontade de ouvir. Pra você treinar é maravilhoso. Então fica aqui a indicação, né? Eu gostaria mesmo de abaixar um pouquinho o tom ali pra ver se o timbre dela fica mais palatável aos meus ouvidos. Mas eu gosto. Bom, é isso, né? Vamos para os comentários, que temos bastante comentários. O povo fez textão. Temos. Eita, porra, que Pô, tem fez textão textão aí? aí, vamos ver. No último episódio a gente falou sobre o VMAs e teve também no episódio para apoiadores do Montando a Banda. Vou começar pelo do Montando a Banda, que era o que eu estava participando. A Ana Paula Almeida comentou assim: amei o episódio e o reality. Comecei também achando que seria um reality batido, mas amei o formato. Gostei muito de todas as bandas formadas, com exceção da Girl Bands da Alisson. Como highlight, eu também curti Por que muito. será, Por que né? será, né? Como highlight, eu também curti muito eles se conhecendo, cantando a música juntos no palco. Mas como dica para as próximas temporadas, amadora que sou de tretas de reality, eu amaria ver mais interações entre eles no backstage e conhecer um pouco mais sobre cada participante. E não sei porque o Season 4 me lembra vagamente o Black Eyed Peas. E aí ela continua perguntando, e fiquei me perguntando, quem vocês colocariam como jurados? Eu queria dizer que eu não critiquei os jurados, eu achei os jurados maravilhosos, mas vocês que criticaram e acharam a Nicole Eu não critiquei, meio... não. Foi, Você acho que foi o fala assim, Santana. Santana. Não é que eu critiquei os jurados, eu disse que os jurados já eram requentados de outros realities, que poderiam trazer pessoas que nunca estiveram em realities. Por exemplo, Tipo eu quê? acho que dá pra trazer uma ex-Little Mix já. Poderia ser uma das meninas do Little Mix. Poderia ser uma das meninas do 5H também. Acho que dava pra trazer ali. Podia ser um outro One Direction, porque o Liam Payne... Quer dizer, eu não vou comentar sobre isso. Mas, enfim. Eu acho que poderiam ser outras pessoas. Poderiam ser outras pessoas, é isso. Não foi uma crítica ao jurado, porque eu gosto de todo mundo ali. Eu acho a Nicole fantástica. Eu sou apaixonado pela Kelly. Mas eu acho que são figuras que já estão muito carimbadas nesse formato de programa, entendeu? Só então, isso. Eu acho que respondendo a apoiadora, eu acho que daqui a pouco, em algum momento, vão aparecer novos jurados que vão ser carimbados de reality show, sabe? Que vão ser repetitivos em reality show, querendo ou não. Mas é isso, o jurado ele tem que saber fazer o game do rolê. Ele tem que saber ser jurado de reality show. Não basta ser só um grande isso artista é de verdade. sucesso. Eu acho que isso é um que é muito importante pra uma produção. E nesse caso Montando a Banda, como a gente comentou no episódio lá, era uma produção que era que eles queriam fazer num sentido um pouco menor e queriam acertar. Então eles precisavam jogar em pessoas que sabiam fazer o safe, né? E sinceramente acho que virou um All-Stars dos jurados ali, né? Tipo assim, porque juntar a Nicole e a Kelly, tipo assim, juntou as pessoas com mais experiência nesse tipo de reality. Então, tipo assim, eu realmente gostei. Agora, enfim... E parando pra pensar, tem outro lado. Eu, como artista, eu gostaria de ser mentorado por elas, entendeu? Ou seja, realmente não tem como fugir. Diz cara, o que eu digo. Não tem como fugir dessas pessoas. Tem que ser elas mesmas. Ele é muito gay de Twitter, cara. Ele critica, mas ele não tem uma Discordo sugestão melhor. E no final ele concorda. É isso. Ele é a nossa cota do X. Não tem o que fazer. Essa rede social
tóxica, chorume. No episódio 154, que a gente falou um pouquinho sobre o VMA 2025, o Ed Santos comentou no Spotify assim: no dia do VMA, a Gaga estará em turnê. Será que rolaria uma performance diretamente do palco do show? Olha, fica aí uma reflexão. Eu odeio essas coisas. Reza a lenda de que, né, se ela vai estar em turnê, ela pode apresentar direto da turnê. Não gosto. Não acho ruim. Eu acho péssimo. Não, acho péssimo. Por que você acha péssimo? Porque eu acho que quando sai do palco e aí fica essa performance gravada de outro lugar, perde a essência do negócio. A graça do VMA é encontrar os artistas, as celebridades se encontrando, é a gente ver a reação da Taylor Swift, da Beyoncé, enquanto a Lady Gaga tá cantando. Essa é a graça. Se você pegou e filmou a sua performance na sua turnê do jeito que você quis e incluiu lá no VMA, isso daí eu poderia ter visto no YouTube. Não, obrigado, eu prefiro não ter. Eita, defensora da MTV, ele. Eu não gosto. A Julia.bispo7 falou aqui que The Idol prejudicou muito a carreira do The Weeknd. Além de a série ser ruim, depois da polêmica dele jogar fora toda a história da roteirista para colocar as próprias ideias, ficou claro que ele tem sérios problemas com mulheres e que o personagem era basicamente ele mesmo. Mesmo investindo pesado, ele não conseguiu recuperar a reputação e ainda virou chacota pela atuação nível Mutantes. Aproveitando, tem algum episódio sobre cantores que tiveram a reputação prejudicada por algum trabalho que fizeram, tipo atuação ou comercial? Não tem, mas eu achei essa ideia fantástica. Achei essa ideia fantástica. Acho que vale uma pesquisa aí pra fazer acontecer. Vou até tirar um print aqui do comentário da Júlia. Arrasou, inclusive concordo com você. Acho que tem vezes que o artista vai fazer outra coisa e acaba se sabotando. Acontece. Mas tudo bem também. Tudo bem não, amor? Elisa, muito obrigado pelo seu textão, mas eu não vou ler tudo, tá bom? Eu fiquei meio surpresa por Lost do R.E.M. não ter sido indicado a nadica, né? Dada a infinidade de indicações e premiações que recebeu. E ela listou todas as premiações que o R.E.M. recebeu, tá bom? Não vou ler a sua lista, amiga, mas tudo bem. Muito obrigado. Quem quiser saber, vai lá no post de indicações do VMA para saber a lista completa de indicações que ele recebeu. Ao mesmo tempo, achei bem óbvio vindo da MTV americana. Como bem disse eu, Paulo Correia, a gente do fandom fica feliz pelas indicações do Jimin, assim como ficaria feliz com as indicações do J-Hope ou do Jin. Mas essa coisa de botar tudo que vier do K-pop numa única categoria, dá nisso. Concordo plenamente com ela. Mas eu concordo. Essa coisa de ficar aí segmentando K-pop, aí depois no final fica todo mundo junto na mesma categoria, aí depois, enfim, a única oportunidade que eles têm. Mas enfim, Lisa, muito obrigado pelo seu comentário. Eu amo quando vem com referências, quando vem com links. Ela catou todas as premiações, eu tô chocado. Todas as premiações dele, eu fiquei passado. Se dedicou no comentário. Tem mais um comentário aqui que eu queria trazer, que é só sobre um adendo que a Mila trouxe lá no Spotify, também no episódio do VMA, que ela comentou que acho que o que rolou com a série é que a galera aqui nos States saturou e enjoou dela muito rápido. Provavelmente as trends no TikTok contribuíram para que isso acontecesse. Uma pena que a Dolce tenha colocado logo essa música para concorrer. Concordo plenamente com você, Mila. Foi a música que saturou. Mas ela não tinha outra escolha, né? Eu acho que é isso. De certa forma, né? O hit é o hit. O álbum dela saiu no passado, né? Então, sim, assim, mas amigo, o hit é o hit. O hit, Exire é um hit. Mas eu concordo, eu acho que deu uma saturada e foi o que a gente tava comentando no episódio. Hoje em dia, gente, um meme em um dia, uma dancinha em um dia já tá saturada. A gente não tem nem mais tempo de absorver o negócio. E Exire foi exatamente isso. O Will Smith fez lá, acabou, saturou. No dia seguinte já ninguém aguentava mais. Mas também não precisa de tanto isso, não. Mas enfim, desejo sucesso. É isso, gente. É isso, comenta aí, gente, qual a sua tendência favorita dos anos 2000 e me dê parabéns também, que eu vou ler. Por favor. Um beijo, gente, até semana que vem e até sexta-feira para apoiadores. Beijinhos!